Olá, queridos, bom dia. Nossa aula de ciência está começando. Hoje o nosso assunto são os répteis. A palavra réptil significa aquele que rasteja. Os répteis são os primeiros animais a conquistarem definitivamente, animais vertebrados, né? A conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, ou seja, eles são independentes da água para praticamente tudo, inclusive para sua reprodução. Diferentemente do que nós observamos com os anfíbios na aula passada. Quais são as evidências, anatômicas e fisiológicas desses animais que mostram isso para a gente? Primeiro, o fato deles terem uma pele muito grossa e sem glândulas, revestidas por escamas ou placas córneas, altamente queratinizado. Tá? A queratina, ela é uma proteína que impermeabiliza a pele, os pelos, no caso da gente, né? As unhas também, tá? Ela impede a perda de água por evaporação ou reduz sensivelmente essa perda de água por evaporação. Outra característica é a presença de ovo com casca. Todos os répteis são ovíparos, todos eles colocam um ovo com casca ou ovo amniota ou ainda um ovo terrestre. Tá? Esse ovo com casca, ele protege o embrião e ele simula no seu interior, por causa de uma bolsa de líquido chamada amnio, ele simula no seu interior um ambiente aquático. Então agora esse ovo, e esse embrião, ele não precisa estar no ambiente aquático, porque ele tem dentro de si um ambiente aquático em miniatura. A respiração dos répteis, ela é uma respiração pulmonar efetiva. Não há outro tipo de respiração, apenas a respiração pulmonar. Aqui alguns exemplos, de répteis. Então nós temos jabutis, lagartos, jacarés, serpentes, camaleão, iguanas, etc. Como é que o corpo desses animais funciona? Como é que é a fisiologia desses animais? Eles apresentam tubo digestório completo, terminado numa cloaca. A cloaca é um orifício onde desembocam 3 sistemas: o sistema digestório, o sistema urinário e o sistema reprodutor. Além disso, eles têm uma dieta diversificada. Então, nós temos répteis herbívoros e répteis carnívoros também, tá? A temperatura corporal deles varia de acordo com o ambiente, e isso está muito relacionado ao fato da circulação ainda ser incompleta. O sistema circulatório deles é muito parecido com o dos anfíbios. O coração apresenta 3 cavidades, 2 átrios, que são as cavidades superiores, e um ventrículo apenas. Então, ainda ocorre mistura de sangue. A reprodução é sempre sexuada, a fecundação é sempre interna e todos são ovíparos, como nós já falamos. O desenvolvimento desses animais é um desenvolvimento direto, tá? Observa aqui a estrutura do ovo terrestre, do ovo amniota. Então, nós temos a casca, o embrião está aqui dentro, a gente tem o vitelo, que vai nutrir esse embrião no tempo do seu desenvolvimento, e a gente tem uma bolsa de líquido que o envolve aqui, que é o âmnion. Os répteis são classificados atualmente em 3 ordens principais, que são os quelônios, os escamados e os crocodilianos. Os quelônios ou textudinhos são as tartarugas, os cágados e os jabutis. O que eles apresentam? Eles apresentam uma carapaça, que a gente chama de casco, e um plastrão, que a gente chama, que é a parte de baixo desse casco. A coluna vertebral desse animal, ela é fusionada a essa carapaça. Tá? Então, se você tentar tirar a carapaça, você mata o animal. Existe dimorfismo sexual. A parte de baixo do casco do macho, ela tem uma cavidade, ela é abauladinha, ela é côncava, justamente para facilitar a cópula, tá? Nas espécies marinhas, como essa tartaruga de couro que você está vendo na imagem, nós temos também a presença de uma glândula lacrimal. Essa glândula lacrimal, ela é uma estratégia de excreção do sal da água do mar, tá? Porque o animal está ali, mergulhado naquela água do mar, é muito salgado, então ele precisa eliminar esse sal, e ele elimina através dessas glândulas lacrimais. Então parece que a tartaruga está chorando. Então, aqui as diferenças entre esses animais. A tartaruga marinha tem a pata transformada em remo, uma nadadeira. O cágado, que é um animal mais de ambiente de água doce, de ambiente dulcícola, ele tem membranas interdigitais, como se fosse um pezinho de pato. E o jabuti tem o que nós chamamos de pata de elefante, aquela pata mais, parece um soquetezinho.
Segunda ordem são os escamados, que se dividem em lacertílios, que são os lagartos, e orfídeos, que são as serpentes, tá? Tem o corpo revestido por escamas, como o próprio nome já sugere. Algumas espécies, tanto as serpentes como alguns lagartos, não têm as pernas, né? Não têm os membros locomotores, são ápoda. Essa condição é uma condição derivada, uma condição que vem depois. Do ponto de vista da evolução, o tetrápoda tem quatro pares, tem 2 pares de pernas, tá? Tem 4 membros locomotores, por isso ele é tetrápoda. Então, aqueles que perderam ao longo do processo esses membros locomotores apresentam uma condição derivada, uma condição que veio depois, tá? Podem apresentar peçonha, então lembrando a diferença entre um animal venenoso e um animal peçonhento, é que o peçonhento, além de produzir o veneno, ele pode aplicar, ele pode injetar o veneno, o que não acontece com o animal venenoso. Por último, os crocodilianos, que são os jacarés, crocodilos e gaviais, que apresentam um corpo revestido por placas córneas e já apresentam cuidado parental. A mãe cuida do filhote, ela coloca os seus ovos, ela sabe o tempo da incubação desses ovos e ela fica próxima a esse ninho e ajuda os seus filhotes a saírem dali depois, tá? O coração deles é tetracavitário. O que isso significa? Ele já apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. No ventrículo ainda há uma comunicação, então ainda há uma mistura de sangue, ainda que menor do que nos demais répteis, ainda acontece. Um detalhe que eu queria falar para vocês importante, que eu acabei não falando quando eu falei das tartarugas, é que a temperatura do ambiente determina o sexo dos filhotes nos répteis. Então, se a temperatura estiver mais baixa, nascem mais machos. Se a temperatura estiver mais alta, nascem mais fêmeas, tá? Para a gente finalizar aqui, né, a gente tem os aligatores e os crocodilianos e os gavialídeos. Os aligatores, eles têm quando eles fecham a boca, a gente só vê a arcada superior. O crocodiliano, a gente vê tanto os dentes da arcada superior quanto da arcada inferior. E o gavial, que a gente não tem aqui no Brasil, eles são frequentes da Índia à Austrália, inclusive pelo oceano, eles têm um focinho bem afilado, né, bem diferente dos outros dois que nós falamos anteriormente. Então, por hoje é só isso. Nos vemos na aula ao vivo.